Começando a coletiva com o técnico Marcelo Cabo. Boa noite a todos. Eu queria dedicar à Nação Azulina essa classificação. Primeiro, gratidão a Deus por ter nos capacitado. Dedicar ao nosso torcedor essa classificação é para eles. E uma dedicação especial hoje, pouco antes do jogo eu recebi um telefonema, 4 horas, que um amigo e irmão meu que trabalhou comigo e teve um problema sério de enfermidade, vai precisar passar por uma cirurgia delicada. É o Carlos André, trabalhou comigo, analista de desempenho, e ele fez um pedido muito legal. Ele falou: irmão, estou saindo aqui de uma consulta, vou ter que fazer uma cirurgia séria, e dedica essa classificação hoje para mim. Ele pediu isso. Então, combinei com ele: eu vou classificar, quando você receber alta, você vai sair do hospital com o manto azulino. Vou mandar para você. Então, quero pedir que a Nação Azulina, todos orem por ele, é um caso sério de saúde. Ele vai passar um procedimento sério, é um amigo de muitos anos, trabalhamos juntos no Figueirense, Ponte Preta, no Aluaça. Ele era analista de desempenho, e hoje eu recebi essa notícia 4 horas da tarde, e eu tenho certeza que Deus vai curar ele, e ele vai ficar pronto aí para restabelecer com a gente. Obrigado. Cabo, prazer te reencontrar. Me abandonaste, mas eu estou aqui ainda. O placar que vai para a súmula é um placar de 3-0 para o Remo. Mas, na tua opinião, por tudo que tu viste do jogo, o Remo merecia um placar moral diferente, mais elástico, um placar um pouco mais reduzido? O São Raimundo te exigiu muito, foi um adversário que te permitiu jogar. Qual o placar, qual o jogo que tu vistes? Não esse que vai para a súmula, mas o que o Marcelo Cabo viu. Acho que o placar não traduz o que foi o jogo, né? O São Raimundo é um adversário, tem seu valor, sua qualidade, mas nós não deixamos o São Raimundo jogar. O 3-0 não traduz a intensidade que nós implementamos no jogo, o volume que nós implementamos no jogo, as variações de combinações táticas dentro do jogo. Eu não vou dizer se podia ser 4, 5, 6, eu tenho que respeitar o nosso adversário sempre, mas eu acho que a gente teve volume, intensidade, ritmo de jogo, uma equipe muito bem organizada dentro do campo e principalmente a entrega, a intensidade desses atletas. Nós tivemos uma semana aberta que nós trabalhamos bastante. Muitos acham que reverter um placar de 1-0 contra a equipe do São Raimundo seria fácil. Não seria, porque eles tinham uma estratégia elaborada. Se a gente não fosse ousado, se a gente não jogasse pressionando desde o primeiro segundo, em linha alta, pressionando eles no campo deles, não deixando eles construir o jogo deles, a gente ia ter dificuldade. Então, assim, a gente tinha um planejamento de conseguir o primeiro gol nos primeiros 15 minutos e sair vencendo no primeiro tempo, no mínimo de 2-0. Eu acho que a gente teve até volume para mais. Eles, eu acho que só nos ameaçaram em bola parada. O que eles tinham de mais forte era duas coisas: a transição, que ele optou pelo 4-4, um losango, né? O 4-4-2, com 2 jogadores rápidos. Ele sabia que a gente vinha com linha alta, ele tentou explorar as nossas costas, mas o nosso sistema defensivo foi muito, muito, muito bem. E aí, a gente com a bola foi criativo, foi intenso, só que a gente poderia ter um pouquinho mais de capricho naquele penúltimo passe, na finalização, que a gente teria mais tranquilidade, porque ali o jogo... E o que eu achei mais legal, a gente fez 2-0, foi para o intervalo, eu falava para eles que a intensidade não podia baixar, que a gente tinha que voltar no segundo tempo melhor do que o primeiro, e buscar esse terceiro gol para a gente não ficar por uma bola, e se pudesse ampliar para a gente ter o controle do jogo. Eu acho que o gol demorou a sair, acho que 6, 7 minutos, tivemos 3, 4 chances reais de gol, e aí a gente não conseguiu fazer o gol, e a gente ficava sempre por um contra-ataque, uma bola parada. Nenhum time no mundo consegue ser intenso 100 minutos do jeito que a gente foi no jogo. Claro que tem momento que a marcação vai afrouxar um pouco, vai oscilar. Só você ter uma ideia, no primeiro tempo, acho que até os 40 do segundo tempo, a gente pressionou eles no campo deles que eles não conseguiam sair. Aí afrouxou um pouquinho, eles tiveram 2 bolas paradas, e aí a gente sela uma classificação merecedora. A gente foi merecedor dessa classificação. A gente tem o objetivo de caminhar dentro da Copa Verde e a gente celebra o trabalho com mais uma classificação. Nossa 11ª vitória em 12 jogos, não levamos gol hoje, fomos incisivos. Então, os protagonistas, quem está de parabéns são esses atletas que
que se entregaram integralmente para esse jogo e ver a nossa torcida fazer essa festa aí, cara. Eu acho que a alegria deles nos toca, nos comove, entendeu? Então, eu sempre falei, é por eles e para eles que a gente tem toda essa entrega e essa dedicação para trazer alegria aos nossos torcedores. Marcelo, boa noite, parabéns pela vitória, pela classificação. Eu queria que você destacasse a atuação do Muriqui e do Leonan, duas peças que voltam hoje, né, voltaram hoje ao time titular. O Leonan já vinha jogando, voltando gradualmente, Muriqui retornando hoje, com gol, dando opção de passes. O quanto que eles elevaram o nível do time no jogo de hoje e elevam para o prosseguimento da temporada? Dois jogadores importantes dentro do contexto. A gente falar da qualidade do Leonan e do Muriqui é, como se diz, chover no molhado, né? Vamos falar primeiro do Leonan. O Leonan é um jogador que estava se dedicando aqui no dia a dia à sua recuperação. Eu tinha, junto com o NASP, com o Thiago, preparador físico, ter um pouco de cuidado na volta dele, que ele voltasse gradativamente, né? Indo ganhando um pouco de minutagem. Ele entrou faltando 10 minutos, depois ele entrou durante o jogo, depois ele fez um jogo, aí nós abrimos uma semana para ele recuperar, porque ele teve algumas intercorrências que a gente teve que ter um pouco de cuidado. A gente sabe da qualidade do Leonan, o jogador que ele é, a experiência dele agrega muito a esse grupo, jogador que ofensivamente... Nós temos dois laterais que se completam, né? A gente tem um lateral que marca muito bem, é muito forte na marcação, tem um bom terço final, e nós temos um lateral que tem um apoio muito forte e uma boa marcação. Então, eles se completam. Então, o Leonan é um cara que vai nos ajudar muito. Parabenizar todo o contexto da volta dele. Ele teve participação direta aí nos gols, principalmente no primeiro gol, que foi uma jogada que a gente trabalhou muito. Essa vinda dele por dentro, essa infiltração, parte tática, né, que exaustivamente a gente treina e acabou dando resultado. E o Muriqui, Cabo, por que o Muriqui você colocou ele de titular hoje, voltando? Porque o Muriqui já está trabalhando mais ou menos há 8, 10 dias na transição e treinando. Só que o Muriqui é o tipo de um jogador que, mesmo se ele não estiver na plenitude física e técnica, num lance ele pode decidir. Né? Então eu optei em começar com o Muriqui, ver até onde o tanque dele dava. Eu acho que eu até passei um pouquinho do ponto, por ele estar tão bem no jogo, está tão bem, o relacionamento dele com a bola, com os jogadores estavam muito bom. Fez o primeiro gol, participativo, ele tem uma característica diferente do Fabinho, ele estava tirando os dois zagueiros da área para que houvesse infiltração, assim foi o primeiro gol. Né? O Richard entrou por trás, aonde ele puxou a marcação, e o segundo ele puxou a marcação e fez o gol. Então, assim, eu tinha ali para o Muriqui 60, 65, 70 minutos. E eu posterguei um pouquinho a saída dele por ele estar bem no jogo, mas o Muriqui é um caso que a gente tem que ter muito cuidado também, ter um trato, porque ele está voltando, mas são dois jogadores de fundamental importância dentro dessa nossa trajetória na temporada. Cabo, boa noite, parabéns pela classificação. Quero falar novamente do Muriqui, mas falar dele jogando junto com o Fabinho ali no segundo tempo. Me conta como é que foi essa tua escolha de colocar os dois, o que tu queria descobrir botando esses dois juntos? A gente já ouvemos antes algumas oportunidades de colocar os dois. É uma forma de mudar taticamente a equipe. A gente passa num 4-4-2. Né, com dois atacantes mais presentes de área. E o Muriqui, ele, pela sua característica, ele consegue flutuar bem nas costas dos volantes adversários e jogar ali na entrelinhas. E o cognitivo dele, a percepção de jogo dele é muito grande. Então ele gera espaço para as infiltrações e tem um jogo combinado bom com o Fabinho. Ali naquele momento, foi o momento que o São Raimundo cresceu no jogo. Né? A gente teve ali umas duas oportunidades dele em jogo, mais umas duas de bola parada. A gente começou a se desencontrar um pouquinho no jogo, eles conseguiram ganhar volume, e aí foi o momento que eu mudei taticamente a equipe 4-2-3-1, fazendo o Muriqui vindo flutuar, para que a gente ganhasse um pouco mais de volume ofensivo e tirasse um pouco o São Raimundo do nosso campo. E aí a gente conseguiu voltar a ter o controle do jogo, e aí depois teve a expulsão do zagueiro deles, que facilitou um pouco a nossa situação, e aí a gente colocou o time para poder matar o terceiro gol com a entrada, com as substituições,
eu preservei um pouquinho mais 2 volantes mais posicional na frente do zagueiro para ter essa proteção e coloquei o Pablo de meia de construção e 3 atacantes fresquinho, de tanque cheio, para a gente matar esse jogo na transição. E graças a Deus foi assim que saiu o gol, numa bela jogada do Jean. Agora, para a semifinal, tu não vai ter o Ícaro, né? Pelo menos não no primeiro jogo. Como é que tu pretende administrar isso? É aquilo que eu falo, né? 24 horas, vamos celebrar essa classificação 24 horas, por isso que a gente formata um elenco qualificado. O Ícaro tem o seu valor, mas tanto o Ivo, o Lomar e o Jonilson já mostraram que podem ser titular a qualquer momento nessa equipe. Por isso que a gente vem potencializando esses jogadores dentro do estadual e eles têm correspondido. Mas eu vou preferir pegar a família agora, jantar, celebrar, dormir. Amanhã eu acordo para pensar nessa solução. Tu sempre fala pra gente das 24 horas, mas eu tenho a impressão de que tu fala alguma coisa pra eles no intervalo do jogo que a gente vê parece assim que tu recarrega a energia deles no 100%. Tem algum lema que rege a equipe de vocês? Cada jogo é um desenho, cada jogo é um prognóstico, né? Então, assim, eu costumo dizer que o treinador, ele se prepara para os momentos de interrupção do jogo. Às vezes, quando a bola sai, alguém é atendido ou corrige alguma coisa. Eu sou oriundo do futsal, eu fui jogador de futsal, joguei na Europa, joguei em grandes clubes. Eu sou muito a favor do tempo técnico no futebol. Eu acho que 25 minutos teria que ter uma parada técnica de hidratação e de correção com 25 minutos. Eu gosto, porque eu parei de jogar, virei treinador de futsal, depois virei treinador de campo. Então eu gosto de usar muito esses momentos da parada técnica e o intervalo. O intervalo é feito para correção. Infelizmente a gente tem 5 minutos, porque a gente dá 5 minutos para eles recuperarem e temos 5, 6 minutos ali com 10, 11, porque eles têm que estar com 13 no campo. Mas eu procuro usar bem esses 5 minutos. Hoje foi de uma forma contundente. Eu falei para eles que a gente tinha que fazer um segundo tempo melhor do que o primeiro, que a nossa intensidade não poderia baixar, que novamente, até os 10, 15 do segundo tempo, a gente teria que fazer o 3-0, para a gente ter um controle maior do jogo. Foi o que aconteceu no início. Foi uma blitz muito grande que a gente fez. E assim, eu cobro bastante dos meninos, eu falo para eles. Mas a minha alegria, ela vem de quando eu entro no vestiário agora, e vejo a felicidade deles. Então eu falo para eles, eu não sou o pai, mas eu sou o cara que corrige. Então a gente corrige para ver a alegria dos nossos filhos. Esses meninos, para mim, são os filhos. Todos têm idade para ser meu filho. Então não sou tão velho não, mas tem. Então assim, a correção, ela é respeitosa. Eu sempre digo assim, a gente corrige no secreto e exalta em público. É um lema que eu tenho. E assim, eu corrijo muito eles, eu cobro muito deles, muito, porque a nossa melhora, ela tem que ser incessante. A gente não pode ter zona de conforto, achar que temos 11 vitórias em 12 jogos, que está bom. Não está bom, nós não ganhamos nada. Nós não ganhamos nada, nós não conquistamos nenhum título, nós não ganhamos nada, nós passamos metas, fase. Então a gente tem que ter sempre o anseio de melhorar a cada momento. E é isso que eu trago para eles no intervalo. Cabo, você já participou de vários clássicos no futebol brasileiro. Você vai primeiro, vai debutar. Você esperava logo 3 doses dupla, vamos dizer tripla? Repar no Campeonato Paraense, que é a 8ª rodada, do Parazão. 2 repares pode acontecer dependendo do resultado do Paysandu amanhã contra o Princesa. Você esperava logo 3 assim em 2 competições, Cabo? Cara, eu vou ser bem incisivo, meu mano, porque eu vou falar sobre o adversário na sexta-feira de manhã. Eu vou aguardar qual é o nosso adversário. Eu tenho muito respeito às instituições que estão dentro dessa competição. E vamos falar do nosso adversário na sexta-feira de manhã. Eu não sei qual é o adversário que a gente vai enfrentar. Então, a gente tem um planejamento para cada adversário. Então, assim, eu te prometo que eu respondo essa pergunta no momento oportuno. Eu quero que você fale, só para encerrar da minha parte, essa integração. Há muito tempo, eu que acompanho o Clube do Remo, já quase 3 décadas, eu não vejo o torcedor tão feliz e ver o Clube do Remo voltar a vencer seguidamente aqui na Arena Baenão. E esta integração, jogadores, comissão técnica e torcedor, no extracampo, isso ajuda muito no teu entendimento no projeto? Nós tínhamos uma missão aqui dentro, quando a gente montou esse planejamento. Era trazer a torcida com a gente, trazer o Fenômeno Azul com a gente,
trazer a nação azulina com a gente. A gente tinha esse planejamento em mente, em pauta, mas a gente sabia que só poderia acontecer isso com muita seriedade, muito planejamento, muito trabalho e com os resultados. Cara, o nosso torcedor, ele tem gente que abre mão de muita coisa para poder comprar o seu ingresso, está aqui hoje, ou está nos jogos. Eu venho da arquibancada, eu sou um torcedor, eu ia para Geral do Maracanã, eu contava moeda, vou falar aqui, eu pulava a linha do trem, pegava o trem que eu só tinha passagem de volta e ia para o Maracanã ver. Era um sacrifício, um menino pobre do subúrbio da Penha. E eu me sinto no lugar do nosso torcedor. Eu sei o que alguns torcedores têm de sacrifício, às vezes deixa de ter um outro planejamento, um outro programa, para poder vir aqui assistir a sua paixão. Então, eles vêm e pagam o ingresso para ter um entretenimento, para ter alegria. Cara, a vida ela é tão difícil, tão difícil. Quando a gente consegue proporcionar ao nosso torcedor um momento desse de alegria, a gente vai para casa com a alma lavada. Vai feliz. Que o momento mais feliz é fazer o nosso torcedor feliz. Porque eu sei o que é um pai de família, o que é um trabalhador, às vezes abre mão de comprar uma camisa, comprar um tênis para poder estar aqui, ver o seu remo e a sua paixão. Então eu fico muito feliz, não só eu, mas todos que aqui trabalham no remo, entregar esse presente à nossa nação azulina. Boa noite a todos.